E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre condições dentro do Python. A gente vai começar a usar um pouquinho de if-else e tentar entender como ele funciona mais ou menos. A gente já fez algumas coisinhas bem básicas nos outros vídeos e agora a gente vai começar a dar uma avançada. E é isso, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, já estou aqui no Sublime com 3 exemplos que eu preparei para vocês, super tranquilos para a gente entender mais ou menos como funciona as condições, né, dentro do Python. E isso aqui você pode meio que levar para outras linguagens de programação também, então não é só ali no Python, dá para usar em bastante coisa. E eu vou primeiro explicar um pouco do conceito na vida real mesmo, né? No primeiro exemplo que eu preparei aqui para vocês, a gente quer entender se a pessoa ela é maior ou menor de idade. Como que a gente faz isso na vida real? A gente sabe, pelo menos aqui no Brasil, se a pessoa for maior que 18 anos, maior ou igual a 18 anos, ela é considerada maior de idade. Se não, ela é considerada menor de idade. Vocês viram que eu usei o se, então e o se não? Se a pessoa é maior ou igual a 18, então ela é maior de idade. Se não, ela é menor de idade. São essas 3 palavrinhas-chave aí que a gente precisa estudar e aprender bem para ter essa parte de condições bem robusto com a gente, né? Então bora pro código, porque com o código vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Eu preparei aqui esse primeiro código, a gente quer receber a idade de alguém, se for maior que 18, mostrar maior de idade, então a gente vai printar ali. Se for menor que 18, mostrar menor de idade. Simples assim, 3 requisitos que a gente consegue atender tranquilo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente aprendeu em outros vídeos, a gente vai mostrar uma mensagem na tela, pedindo a idade, a gente vai receber essa mensagem que o usuário digitar, né, para uma variável chamada idade, e depois a gente vai fazer a condição, e é aqui que é a parte que a gente precisa aprender, né, estudar um pouquinho. Como que funciona a estrutura da condição? A gente tem 3 elementos bem importantes, né, primeiro é o início, que é o if, é essa palavrinha-chave aqui, né, que é o se, a gente vai ter a condição, né, o operador que a gente está querendo usar, ou seja, maior ou igual, menor, igual, contém ou não contém e por aí vai. E por fim, o fechamento da condição, né, que são esses 2 pontos. Se a gente for meio que traduzir para o português, vai ser se alguma coisa maior ou igual outra coisa, então. Esses 2 pontos é o então, né, é o resultado daquela condição. E aqui é isso que a gente está fazendo. Se a idade for maior ou igual que 18, então, então a gente vai printar que a pessoa é maior de idade. Se não, se a idade for menor que 18, a pessoa é menor de idade. Vocês viram que essa palavrinha-chave é diferente? É elif. O que esse elif quer dizer? Esse elif, na verdade, é uma versão resumidona do else if. Eles tiraram o se no final e juntaram tudo e deixaram o elif. E isso é para a gente colocar uma segunda condição, caso a primeira não seja verdadeira, né? Nesse exemplo aqui de baixo a gente vai ter uma versão resumida, mas eu explico depois que a gente testar esse código. Mas enfim, nessa segunda versão aqui, nessa segunda condição, a gente está vendo se a idade é menor que 18 e se for, a pessoa é menor de idade. Bora testar o código? Vou vir aqui no nosso terminal, vou dar uma limpada aqui, colocar python condições.py, vou dar um enter. Digite a sua idade, vou colocar 25. E aqui ele disse que eu sou maior de idade. É o que a gente viu lá na condição, né? Se for maior ou igual a 18, a gente é maior de idade. E se eu colocar que eu sou menor de idade, vou colocar 17 anos aqui. Você é menor de idade. Então você viu que ele entendeu essa condição e printou a mensagem correta? Legal. Agora vamos simplificar esse código, porque tem uma coisa aqui que a gente não precisa fazer. Se a gente for pensar logicamente, se a idade não for maior ou igual a 18, não tem outra opção, a não ser menor que 18. Então não é que a gente tem várias opções, né? Então se a pessoa não for maior ou igual a 18, né, não tiver maior ou igual a 18 anos, é claro que ela tem menos que 18 anos. Então a gente não precisa repetir essa condição aqui. Não precisa, a gente pode simplesmente deixar uma condição limpa assim. Então eu vou comentar esse cara aqui e vou descomentar esse cara aqui. E a estrutura é bem parecida, né? Se a idade for maior ou igual a 18, então você é maior de idade. Se não, você é menor de idade. Vocês perceberam que eu não precisei colocar se não, se a pessoa for menor que 18, ela é menor de idade? Eu só coloquei o se não aqui para a gente conseguir
colocar essa mensagem. Vamos testar para ver se a gente tem o mesmo resultado? Vou vir aqui, vou limpar o nosso console, Python condições, digite a sua idade, 25, você é maior de idade. Digite a sua idade de novo, 17, você é menor de idade. A gente teve o mesmo resultado, só que a gente conseguiu enxugar o código para ele não ficar tão poluído ali, né? E esse foi o primeiro exemplo. Bora pro segundo? Bom, pessoal, agora a gente vai avançar um pouquinho e entrar no segundo exemplo aqui. Esse segundo exemplo a gente está simulando uma tela de login, só que de um jeito super simples, usando os dados hard-coded, né? A gente não está consultando um banco, uma API nem nada, mas a gente só quer saber se o usuário e a senha estão corretos, né? E a palavra-chave aqui é o E. O usuário e a senha estão corretos. E isso é a condição AND que a gente está aplicando aqui, né, nas nossas condições, né, esse operador AND aqui. O esquema do código funciona da mesma maneira do que aquele primeiro código exemplo que a gente fez. A gente vai receber o usuário e receber a senha, só que agora, pessoal, a gente vai usar o if para ver se o usuário é igual a Fabrício, né, tá hard-coded aqui, e, lembre-se do E, a senha é igual a senha 123. Então, lembrando, né, recapitulando, tanto o usuário e a senha precisam estar corretos. É igual quando você entra no Facebook ou no Twitter, por exemplo. Quando você coloca o seu usuário certo e a senha errada, você não consegue logar. Ou se você coloca o seu usuário errado e a senha certa, você também não consegue logar. Então é exatamente isso que a gente está replicando aqui. Se tiver tudo certinho, se as duas condições forem verdadeiras, a gente vai printar usuário logado. Se não, a gente vai printar acesso negado. Dito isso, pessoal, vamos testar aqui no nosso terminal. Vou colocar aqui Python, condições 2.py, que é o nosso segundo exemplo, e vou dar um Enter. Eu vou digitar meu usuário. Vocês lembrarem bem, o usuário que ele quer receber é Fabrício e a senha 123. Então eu vou fazer do jeito correto aqui para a gente ter a mensagem positiva. Então vamos lá, meu usuário é Fabrício. E a senha é senha 123. Vou dar o Enter. Usuário logado, beleza. Mas por quê? Porque tanto o usuário quanto a senha eram corretos. Então os dois tiveram a condição ok e printaram essa mensagem. Mas vamos fazer um teste? Vamos ver se o usuário está certo e a senha errada, o que ele vai printar? Vou vir aqui no Python, vou digitar meu usuário Fabrício, senha 987. Então a primeira condição está certa, mas a segunda está errada. Vou dar um Enter. Acesso negado. Não vai funcionar porque os dois precisam ser verdadeiros, né? Vamos fazer o inverso. Agora com o usuário incorreto, colocar Fabrice e a senha certa. Senha 123. Mesma coisa, acesso negado. Por quê? Porque os dois precisam ter a mesma condição. É isso que essa palavrinha AND faz pra gente, né? Ela vai encadear essas duas condições e se as duas forem verdadeiras, ela segue com o processo. Agora a gente vai aprender sobre outra palavrinha, a OR. E para isso, pessoal, a gente entra no nosso terceiro exemplo. O que é o nosso terceiro exemplo aqui, pessoal? Eu quero receber um tipo de animal e mostrar se ele é doméstico ou não. Claro que tem centenas de tipos de animais domésticos, mas eu tô focando aqui em cachorro e gato, para simplificar a nossa vida aqui. E eu até vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer essa comparação, né? Se o animal é doméstico ou não. Mas vamos lá. Coisa simples, aqui a gente está pedindo o tipo de animal para o usuário e guardando esse tipo de animal em uma variável. Só que aqui, lembra que no exemplo passado a gente usava AND? Agora a gente vai usar o OR. Por quê? Porque se o usuário digitar cachorro ou digitar gato, qualquer um dos dois, se for verdadeiro, significa que é um animal doméstico. Então a gente vai printar animal doméstico. Se ele não digitar nenhum desses animais, a gente vai printar animal selvagem. Então a ideia de usar o ou OR, né, é que a condição, qualquer parte da condição, se for verdadeira, já é o suficiente pra gente. Diferente do outro caso que todas as partes da condição tinham que ser verdadeira, né? Então aqui a gente consegue usar só uma delas para dizer se é verdadeiro ou não. Bora testar? Vamos ver como é que funciona? Vou vir aqui no nosso terminal. Colocar Python, condições 3, e vou dar um Enter. Digite um tipo de animal, cachorro. Animal doméstico. Você viu que eu não precisei digitar gato nem nada, ele já aceitou? Vamos digitar gato agora? Também é um animal doméstico, por quê? Ou cachorro ou gato são verdadeiros, então ele continua com a condição. Agora vamos digitar outro tipo de animal, vamos digitar uma capivara. Capivara. Animal selvagem. Apesar de parecer um outro tipo de cachorro, ele é um animal selvagem. Então, a gente caiu na condição que nenhuma desses caras aqui
foi verdadeiro, né? Então a gente mostrou essa mensagem de animal selvagem. Então é mais ou menos assim que funciona tanto o E quanto o OU dentro do Python. E aqui, pessoal, em alguns vídeos atrás eu ensinei como a gente instala o PyLint no Sublime para a gente corrigir o nosso código, né? Ele tá apitando essa parte de animal aqui, né? Ele tá falando assim, considere juntar essas comparações usando in. E o in é uma coisa muito poderosa no Python que a gente pode usar. Então você está vendo que tá essa linguiçona aqui, ó. Se o animal for igual a cachorro ou o animal igual a gato, e se a gente tivesse mais aqui, por exemplo, se for animal igual a cachorro, a gato ou passarinho, e vai aumentando, né? Você vai ver que a gente vai ter um código gigantesco e a gente não precisa disso. Então, a gente vai usar uma outra condição aqui, né? Um outro operador. Em vez de usar o igual igual, a gente vai usar o in. A gente vai fechar esses valores aqui. E pronto. O que isso significa, né? Se o animal estiver contido em cachorro ou gato, então a gente dá o print aqui de animal doméstico. Se não, é um animal selvagem. Então esse in significa estar contido, né? Estar dentro. Então se o animal estiver dentro desses dois strings, então ele printa ok. Bora fazer o teste? Aqui no terminal, pessoal, vou dar um enter e vou colocar aqui, ó, cachorro de novo. E a gente teve o mesmo resultado positivo, animal doméstico. Vou adicionar de novo aqui e colocar capivara de novo. Animal selvagem. Por quê? Esse in aqui ele encurtou o código pra gente só. É a mesma coisa de a gente colocar animal igual cachorro, or igual a gato, or igual a passarinho, or igual a hamster e por aí vai. Então a gente consegue encurtar isso aí para ficar mais legalzinho. Ainda tem como encurtar mais, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E é isso, pessoal. Recapitulando, a condição C é super tranquila, é se alguma coisa maior ou igual, menor, outra coisa, então faça isso. Então é sempre essa estrutura, sempre lembre-se dessa estrutura. E é legal você até pensar em voz alta às vezes para você entender qual que é a lógica que você precisa fazer. Não é complicado, é só questão de prática. Quanto mais você testa, quanto mais você desenvolve e faz condições assim, mais fácil você consegue entender qual que é a lógica que você precisa fazer, né? Então, o C é super tranquilo, o AND, as duas condições precisam ser verdadeiras, e o OR, somente uma condição precisa ser verdadeira. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deixa o gostei, deixa um comentário, se inscreva no canal, me diz aí o que vocês acharam. Foi tranquilo de entender, foi muito rápido, muito devagar, teve muito detalhe, teve pouco detalhe. E se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode se ajudar. A gente pode ir interagindo aí e se outra pessoa tiver dúvida também, pode ler esses comentários e tirar a dúvida ali mesmo. Mas é isso, fiquem ligados aqui no canal porque a gente vai continuar com os vídeos de programação, tem outros vídeos de tecnologia vindo por aí, tem muita coisa interessante chegando. E é isso, grande abraço, até mais, falou!